é o Evangelho segundo Jesus, segundo Cristo, a fonte da vida, a água eterna, o agente de toda a criação e também aquele em quem todas as coisas foram criadas. Hoje eu quero ler no Evangelho de João, no capítulo 4, é aquela narrativa sobre o encontro de Jesus com uma mulher da região da Samaria, ali ao lado do Poço de Jacó, em Siquém, na atual Nablus dos palestinos. E Jesus encontrou esta mulher ao meio-dia e pede água. Ele está com sede. E aí inicia-se um diálogo insólito, tanto quanto sublime, extraordinário e maravilhoso. E já se tinha conversado sobre várias coisas, sobre a água da vida, sobre... E a mulher se interessa, ele diz, vai, chama teu marido e vem cá. Então, revelações da vida íntima da mulher passam a acontecer de maneira espontânea e natural à medida em que ela perguntava e Jesus simplesmente respondia. Então, chega-se nesse ponto aqui no verso 19, que se diz o seguinte, a mulher fala com Jesus agora e diz, vejo que tu és profeta. Quando Jesus contou, naturalmente, detalhes da vida dela, só porque ela tinha sugerido, ele não se meteu. Ele apenas tinha dito, vai, chama teu marido e vem cá. E ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E este que agora tens não é teu marido, isto tu disseste com verdade. Então, a mulher lhe disse, vejo que tu és profeta. Falou da vida íntima, é irresistível. Se não se tem conhecimento prévio e se fala da vida íntima de uma pessoa, na maioria das vezes, a conclusão da pessoa é essa, só pode ser um profeta porque conhece o que eu nunca confessei, o que eu nunca disse a ele. Nesse caso aqui era verdade, mas em alguns casos não, você está lidando só com uma pessoa que tem capacitações paranormais, quando é verdadeiro. Algumas vezes é profético, outras vezes é apenas capacitação paranormal, não tem nada a ver com revelação do Espírito. Neste caso aqui, era profético. Aí ela prossegue e diz, nossos pais adoravam neste monte, porque o Poço de Jacó está ali embaixo do Monte Gerizim. Nossos pais adoravam aqui, neste Monte Gerizim. Vós, ao dizer vós, ela identifica Jesus com os judeus, com o povo de Israel e não com os samaritanos. Conquanto os samaritanos originalmente tenham sido parte das tribos de Israel que se separaram de Judá e de Jerusalém e formaram o reino norte de Israel, depois da morte de Salomão. Isso foi assim para sempre, até que eles foram para o cativeiro e lá foram miscigenados e voltaram sem uma identidade tão definida assim, diferentemente dos judeus, que nunca se misturaram e mantiveram aquela certeza de identidade genética bem firmada. Então, voltamos à mulher dizendo, nossos pais adoravam neste monte. Vós, judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus respondeu, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem aqui neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, aqui, adorais por crenças contínuas, mas adorais o que não conheceis, o que não discernistes.
Nós, e quando ele diz nós, ele não está falando dos judeus todos, ele está falando de si, sobretudo, e daqueles que tinham esse discernimento. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí seria de supor que ele estaria dizendo que todos os judeus sabiam e conheciam a Deus, o Deus ao qual adoravam, e não é verdade. A história mostra que não é verdade e, portanto, não é isto que Jesus está dizendo aqui. Não é isto. Ele está falando de quem tinha esse discernimento de que Deus não era adorado em lugares. Nós adoramos o que conhecemos e conhecemos que Deus não é lugarizável. Deus não é o Deus dos lugares de poder e dos lugares sagrados. Deus é o Deus santo, mas ele não é feito sagrado. O sagrado é contido, o sagrado é indicável, o sagrado tem o poder supostamente de ser o imantador e aquilo para o que convergem todas as energias que aquela tipificação do sagrado supostamente representa. Então, o que Jesus está dizendo não é os judeus sabem quem é Deus, porque senão seria uma contradição. Jesus virá dizer o tempo todo, e já vinha dizendo, vós não conhecem a Deus, Deus não é o vosso pai, o vosso pai é o diabo. Então, esse nós adoramos o que conhecemos está se referindo a quem tem essa consciência que ele anuncia de que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essa é uma percepção, de acordo com Jesus, que você encontrava com muito mais facilidade entre judeus do que entre qualquer outros povos. Mas não eram os judeus que adoravam o que conheciam, eram alguns em Israel que adoravam o que conheciam, longe de serem todos. Ele prossegue e diz, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses não precisam ser judeus, samaritanos, homens, mulheres, não tem distinção, não há homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem judeu, nem samaritano. Tudo isso morre quando essa hora chega. E Jesus disse, essa hora vem e já chegou. Por isso, quem quer que tenha a consciência de Cristo, sabe que isso tudo, acerca do sagrado, das diferenciações impostas por quem conhece o sagrado ou não conhece o sagrado, tudo isso em Cristo acabou. A hora vem e já chegou há 2000 anos atrás, lá na Samaria. O que é que vocês acham que está instituído para nós hoje aqui, senão o fato de que todas essas lugarizações de Deus acabaram, elas nunca de fato existiram, exceto para esses que adoravam sem conhecer, que adoravam sem discernir, que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura comunhão. Deus procura adoradores que sejam seres do espírito, da consciência e da verdade. Esses são os únicos que conseguem, que podem adorar a Deus. Porque sem que eu seja um ser de conhecimento espiritual e de apreço pela verdade dentro de mim, não uma doutrina externa a mim, mas a verdade como prática da minha consciência, sem que eu seja assim, não existe Deus para ser adorado. Deus, no entanto, procura essas raridades para serem seus adoradores, esses homens e mulheres da consciência do Espírito e da vida que busca submeter-se à verdade no interior, no coração.
Esses são os que o Pai procura. Por quê? Porque Deus é Espírito. Só se terá conhecimento experiencial de Deus em Espírito. Deus é Espírito. Deus não habita lugares, Deus não imanta cachoeiras, desertos, montanhas. Deus é Espírito. Ele procura esses que o adoram em espírito e em verdade e que privilegiam a consciência, a sinceridade. Esses o Pai procura, porque Deus é Espírito. Por isso, é necessário e importa que os seus adoradores o adorem assim, em espírito e em verdade. O adorem em consciência e em submissão à verdade de Deus, que está manifesta no coração de todos os homens que queiram, que desejem, que não estejam dispostos a trocar a verdade pela mentira. A esses Deus se revela sempre. E a esses Deus procura sempre. Porque esses são os únicos capazes de adorarem a Deus. Porque Deus é Espírito. Portanto, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é complicado para entender acerca disso? Eu sei, respondeu a mulher, eu sei que quando vier o Cristo, o Messias chamado Cristo, ungido, quando ele vier, nos anunciará tudo, nos ensinará o caminho da vida. Isso aqui entre nós é sabido, é dito que haverá de chegar o Cristo, o qual nos ensinará qual é o caminho da vida. Disse-lhe Jesus, eu sou. A mesma expressão de Deus para Moisés no deserto. Eu sou o que sou. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Esse Cristo que vocês esperam, eu o sou. Eu aqui, falando contigo. Sou o Cristo que todos aguardam. Estou aqui, diante de ti, me apresentando a ti. Por quê? Porque em ti existe o desejo de conhecer Deus. Existe essa sede de Deus, de água viva, de verdade, de espírito, de realidade. A entrega dela a tantos amores, a tantas buscas, a sofreguidão do encontro do afeto que ela pensava encontrar no peito de um homem, no abrigo de um homem, e que já vinha fazendo disso experimentos mal-sucedidos no curso da vida, agora ela chega no lugar onde buscava sem saber. Ela, sem saber porque tinha essa avidez procurada e é encontrada por Deus em Cristo, que a ela se revela. Ela entra com a sede. Jesus, o Cristo, chega com a revelação. A própria sede já é uma mistura de necessidade intrínseca com uma vontade especial de provar algo que está para além da água que ela bebe todo dia ou dos amores que ela conheceu até aqui e até agora. Eu sei que vai chegar o dia em que virá o Cristo e Ele nos anunciará, nos ensinará o caminho da vida. Todas as coisas, disse-lhe Jesus, eu sou. Deu um preto ali agora, mas aqui tem luz. Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando como uma mulher. Ele, um homem novo, forte, a mulher certamente bela. Chegaram os discípulos e encontraram os dois naquela
solidão, ao meio-dia. Disseram, o que será que ele está falando com essa mulher? O que será que essa mulher está falando com ele? E que história é essa? De que aquele que crê em mim beberá água viva. Eles não tinham nem ouvido isso direito, ou se ouviram os ecos quando se aproximavam, mas a história já tinha andado. O fato é que eles entram em perplexidade, porque mesmo que não soubessem nada sobre a conversa, achavam que era estranho que um homem tão jovem, bonito e forte estivesse falando com uma mulher bela e atraente num lugar solitário. Todavia, nenhum deles teve a coragem de perguntar: o que é que tu perguntas a ela? Ou o que é que tu falas com ela e ela contigo? O que é que está rolando aqui? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro ali aos pés de Jesus, no poço de Jacó, em Siquém, e foi até dentro da cidade de Siquém e disse àqueles homens, aos homens da cidade que ela conhecia muito bem. Se ela conhecia gente naquela cidade, eram especialmente os homens, que também a conheciam profundamente bem. E ela disse a eles: vinde comigo e vede um homem. Vede um homem. Vinde comigo e vede um homem. Vinde comigo e vede um homem. Ela disse aos homens: vinde comigo e vede um homem. Parece que era, e era de fato, mas aos sentidos dela, sem que ela conseguisse explicar, ela diz aos homens que encontrara o único homem. Diz aos homens: vinde e vede um homem. É uma expressão que diferencia esse homem de todos os demais homens e todos os demais homens desse homem que ela acabou de conhecer. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, que me trouxe revelação do meu coração, do meu interior, da minha sede, das minhas buscas. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Não será este porventura o Cristo que nós aguardamos e esperamos? E eles saíram da cidade de Siquém e foram ter com Jesus, levados por esta mulher. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vós adorais o que não conheceis. Nós, os que compreendemos que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, o conhecemos. E sabemos, inclusive, que o fluxo histórico da revelação de Deus acontece para ser pontilhadamente seguido no ambiente da história dos hebreus, depois da história de Israel e agora da história dos judeus. Hebreus como etnia, os israelitas como um povo e os judeus como uma nação que se constitui em torno de um só Deus e de sua religião. Esses são os judeus, e que se sentem donos do acesso a Deus, porque supostamente Jerusalém e o templo que havia em Jerusalém nos dias de Jesus, construído por Herodes o Grande, seria o único lugar da terra onde se deveria adorar. Então a salvação vem dos judeus do mesmo modo em que a cegueira vem dos judeus. A salvação brota no meio dos judeus do mesmo modo em que são os judeus que querem matar a salvação. A salvação aparece entre eles
E são eles justamente aqueles que não querem enxergar, ver, discernir, perceber nem admitir a tal salvação, a tal revelação que em Cristo Jesus se manifestara. De modo que quando Jesus diz, vós adorais o que não conheceis, ele está dizendo à mulher samaritana, vocês têm essa sede, vocês não sabem explicar, não sabem significar, não sabem nomear, não sabem conhecer para si mesmos com mais consciência. Vocês têm esse desejo de adoração sem o conhecimento dos significados dessa adoração. Nós, ele está falando daqueles que se identificam com ele e veem a vida como ele vê. Ele não está falando dos judeus, ele está falando daqueles que dentre os judeus buscavam a Deus em espírito e em verdade e que aguardavam o seu Cristo como aquele que traria a palavra das palavras, a palavra convergente, a palavra filtrada, a palavra limpa, sem a cultura dos judeus, sem as tradições dos judeus, sem as jaças dos judeus. Em Cristo a palavra é destilada, é limpa, é purificada. Em Jesus ela é filtrada de tudo aquilo que é poluição humana, é apenas circunstância do tempo, da cultura, da hora. Em Jesus a palavra se transforma em água cristalina e eterna para todos os ambientes, para todas as dimensões, para todos os tempos, para toda e qualquer circunstância ou ocasião na existência da consciência espiritual. Vós adorais o que não conheceis, nós, os que cremos que Deus é Espírito, adoramos o que conhecemos, porque Deus é Espírito. Só se pode conhecer a Deus em Espírito e em verdade. E são esses que Deus procura. Está procurando consciências livres, que não creiam que Deus está contingenciado, ou que Deus é melhor discernido se eu subir um monte, ou se eu fizer uma quarentena de jejuns num lugar deserto. Ou Deus será melhor percebido por mim se eu subir a Jerusalém para adorar, ou se eu não faltar um lugar de culto diferenciado para ser chamado de o lugar onde Deus mora. Não é o lugar nenhum, coisa alguma. Os céus dos céus, o universo, o cosmos dos cosmos, todas as dimensões não podem contê-lo. Ele, todavia, habita com o quebrantado e com o contrito de coração, porque ele é Espírito. Tudo que existe, existe nele. Mas nada do que existe pode contê-lo. Nem pode ser lugar da sua habitação. O lugar da habitação de Deus é no ambiente imponderável, não mensurável do Espírito, da consciência, desse ente não indicável, não pontuável, não aprisionável, que é o Espírito. Deus é Espírito e só tem relação com Ele os que entendem que o vínculo precisa ser o da consciência liberta, livre e submetida à verdade, não uma verdade como pacote doutrinário, mas a verdade como sinceridade existencial e como revelação de Deus em Cristo, para obediência em fé no mundo, na vida. Esta é a verdade. É a revelação do Evangelho que encontra a sinceridade do homem disposto a se curvar à lei da vida e andar nela com a lucidez dos que entregam a consciência para o serviço da verdade na vida. Esses são os que o Pai procura.
E esses o Pai encontra em todos os lugares. É o Pai que os encontra, porque é o Pai que os procura. É o Pai que os encontra, porque é o Pai que os procura e os encontra aonde os encontra. E frequentemente, e mais do que frequentemente, eles não são aqueles que estão de segunda a segunda num santuário religioso, ou cumprindo devoções ininterruptas, já feitas de modo mecânico, morto, estéril, desafetuado. Deus procura e encontra. Encontra nos lugares inomináveis e não nomeáveis pela religião, não admissíveis por esses que carregam a presunção de serem os gerentes de Deus no mundo. Deus os procura esses que querem encontrá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, que mesmo sem conhecimento histórico, sem informação, já carregam no coração essa avidez, essa busca, essa vontade. E eu encontro frequentemente ateus mais sinceros do que crentes, que por não terem ainda conhecido a Deus de modo a dizer eu conheci a Deus, preferem dizer eu acho que Ele não existe, ou eu nem creio. Mas você olha para eles e vê que a busca de vida deles é a busca por Deus. É a busca por encontros sinceros, por verdade, por aquilo que seja praticado com justiça, que seja prioritariamente amor. Eles não têm a informação, mas eles são movidos pela pulsão dessa busca. Isso já é provocação divina neles. É Deus indo ao encontro desse filho que, sem saber, tateia de volta para a casa do Pai. E o Pai os acha. O Pai sempre os acha. O que eu quero que você fique sabendo é isto. Tem gente aqui comigo que perdeu praticamente quase toda a existência na Terra, aqui, nessa dimensão, buscando a Deus em templos, em santuários, em terreiros, em cultos, em sessões, em salões, em montanhas, em lugares, em quarentenas. Nunca tiveram paz, nunca tiveram a sede dessedentada. Continuam sedentos, sôfregos, aflitos, inquietos, desassossegados, incomodados, ansiosos. Eles têm templos, santuários, sacerdotes, cultos, ritos, liturgias, religiões, um monte sagrado ou uma cidade santa, seja lá o que for, mas adoram o que não conheceram. Adoram o que não conheceram. Porque Deus se revela em Cristo, que ensina o caminho da vida, como aquela mulher bem sabia. Mas Ele procura os seus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, disse Jesus. Porque não são sinceros, não adoram a Deus em espírito e em verdade. Nem todo o que diz em teu nome eu fiz milagres, expulsei demônios, curei enfermos, conhece a Deus. Porque não o conhecem em espírito e em verdade. Não. Estão dentro dos negócios de Deus como commodity. Deus é a melhor commodity da história humana. Porque ninguém tem que gastar muito para mostrar para o crédulo, para o ser crédulo, a Deus. Basta que você faça um objeto e diga, isto aqui é Deus. E haverá muitos crédulos que fixarão o olhar naquele objeto. Uma montanha, e você diga,
Quem subir nesta montanha 7 vezes na vida ficará superior aos demais e entrará no reino dos céus. Haverá multidões para fazerem essa insanidade acontecer. E assim você pode multiplicar por tudo o que você veja sendo feito, de maneira a tornar coisas relíquias sagradas, lugares santos, onde Deus mora, só para distraírem essa sede humana que vai fazendo com que o indivíduo vá de altar em altar, sempre adorando o Deus desconhecido. Vós adorais o que não conheceis. Fazem altares ao Deus que não conhecem. Vós adorais o que não conheceis. E a maioria dos que estão aqui comigo, a maioria esmagadora, adoram o que não conhecem. E acham que porque eles vão num lugar de culto e se dobram ali ou levantam as mãos, eles conhecem a Deus. Não, você nunca vai conhecer a Deus porque o lugar foi designado para ser um lugar de Deus. Isso é só historinha de contos sagrados da caronchinha para os crédulos que vão se atropelando enquanto adoram o que não conhecem e chamam pelo nome aquele que eles nunca conheceram como pessoa, muito menos como Senhor, que tenha sido obedecido por eles, porque eles tenham discernido qual é a lei da vida, o caminho da vida, indicado por esse Deus do amor, que é Espírito e verdade. Adoram sem conhecer. E aí o que acontece? A gente emburrece. Toda vez que a gente chama de Deus o que não é Deus, a gente fica do tamanho do Deus a quem a gente chama de Deus. É por isso que quanto mais religioso, mais burro o indivíduo se torna, porque ele vai chamando de Deus a pequenez do tamanho da sua mediocridade, ou do tamanho da mediocridade dos que ensinam Deus para ele como se Deus fosse ensinável. E aí ele vai emburrecendo. A adoração ao Deus que não é Deus emburrece. Diminui a mente, diminui o espírito, vai matando a intuição, acaba com a sensibilidade, reduz o indivíduo a uma máquina condicionada, a um ser pavloviano que vai de treino em treino, de condicionamento em condicionamento, repetindo mecanicamente as mesmas coisas. Aliás, a palavra mecanicamente foi usada por Jesus algumas vezes no Evangelho. Mecanicamente. Fazem isso no automático, sem espírito e sem verdade. No entanto, a adoração em espírito e em verdade me inteligencifica. A adoração em espírito e em verdade me abre a mente, me ilumina, me dilata, me aprofunda, me incomprida, me dá alturas de percepção que eu não tinha, me expande, me faz infinitamente maior do que eu sozinho jamais seria. Eu sozinho jamais seria quem eu sou. Eu sou a minha adoração. Eu sou do tamanho da minha consciência. Eu sou do tamanho do Deus da minha vida. Se o Deus da minha vida tem tamanho, a minha vida tem tamanho. Se o Deus da minha vida não tem tamanho, a minha vida é eterna. Se expande. Vós adorais o que não conheceis. Se você andar comigo aqui todo dia, você vai aprender o conhecimento de Deus em Cristo Jesus e a revelação dele acerca de si mesmo a nós, porque é ele quem nos procura e procura agora, hoje aqui, aqueles que queiram ser os seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
Deus está atrás de você enquanto você se perde nos templos, nos cultos, no meio de um monte de sagrados e de opiniões. Deus te procura para trazer a tua vida para a simplicidade mais radical da adoração dele, em espírito e em verdade. Pura e simples, sem nada entre vocês, nem mesmo a Bíblia entre vocês, ninguém. Só Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Espírito em verdade, é esses os que o Pai procura para seus adoradores. Senhor Jesus, que hoje muitos sejam achados e se deixem achar pelo Deus único, vivo e verdadeiro, que os procura para serem seus adoradores lúcidos, cheios de fé, que os expanda, que os dilate, que dilate a sua consciência acerca de si mesmos, acerca da criação, acerca do Criador, acerca da vida, e nos deixe a graça, nos doe, nos dê a graça de vivermos a vida como culto e o culto como vida, a existência como um estado lúcido de adoração e a adoração como um estado comprometido de viver. É o que eu peço que tu nos ajudes a entender, porque foi isto que tu nos ensinaste. O mais é doutrina de Satanás, enganando a mente humana, afastando o homem da simplicidade da revelação e o levando para os complexismos intermináveis e as dívidas impagáveis ensinadas pelas religiões ou pelas barganhas. Eu te imploro, ilumina a consciência para que a mentira seja dissipada do nosso olhar. É o que eu te rogo hoje e agora, em nome de Jesus. Amém.